Você alguma vez já esteve tentado em desistir de algo importante para você simplesmente porque o desafio da empreitada era muito grande? Queridos, esse é o tema geral do livro de Hebreus. E eu convido você, a partir de hoje, a embarcar comigo numa viagem de 13 capítulos por esse livro. E eu tenho certeza que você vai receber muito alento e esperança na sua jornada rumo ao lar. Fique aí, porque daqui a pouco nós iremos trazer esse tema tão importante para a edificação da sua vida espiritual. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia do setor Coimbra. É muito bom poder encontrar você aqui mais uma vez para termos uma experiência de adoração. Hoje é quarta-feira, esse é o dia que normalmente nós íamos na igreja, nós levávamos nossos pedidos e agradecimentos. A gente não pode fazer isso temporariamente, de uma forma presencial, mas a gente quer aproveitar esse momento de interação para dar a você uma oportunidade de você elevar a Deus o seu pedido e a sua prece nesse momento. Um dos pedidos de oração que nós gostaríamos que você colocasse aí diante do Senhor é sobre a possibilidade da reabertura dos templos. Esse é um assunto que tem mexido conosco nos últimos dias. Existe uma real possibilidade, mas nós queremos fazer isso dentro da direção, da sabedoria de Deus e naturalmente também obedecendo todas as orientações das nossas autoridades. Lembre-se que se você está no nosso canal e ainda também não se inscreveu, faça isso. Se inscreva, compartilhe também esse culto com alguém que você acha que deveria também assisti-lo. Deixe o seu like e especialmente ative o sininho para que você possa receber as nossas notificações de conteúdo. Nós agora ouviremos uma mensagem musical, um hino, será cantado. E é o tempo que você vai ter para reunir a sua família, para fazer os seus pedidos, também os seus agradecimentos. Após o hino, a gente volta com a mensagem. Que Deus os abençoe. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou.
Neste momento, nós queremos dedicar esse tempo para uma oração. Você fez o seu pedido, o seu agradecimento. Nessa hora eu convido você a fechar os seus olhos aí onde você está para falarmos com Deus. Senhor Deus e nosso Pai que estás nos céus. Nesta hora, Senhor Deus, em vários lares espalhados pela nossa cidade, por este Brasil, pessoas se ajoelharam na tua presença e te rogaram por bênção e por favores especiais. Eu não sei, Pai, quais são esses pedidos, mas o Senhor sabia mesmo antes deles falarem. E nessa hora eu quero te apresentar cada uma dessas petições. Cada mãe, cada pai que pediu pelos seus familiares, por aquela pessoa que está enferma, Senhor Deus, e especialmente por aqueles que se desviaram dos teus caminhos e que precisam voltar para o teu redil. Eu oro para que o teu Espírito Santo possa agir no coração dessas pessoas, importunar, se for o caso, Pai, para que antes que a porta da graça se feche, as famílias estejam completas e que todos estejam preparados para receber Jesus Cristo nas nuvens dos céus. São as bênçãos que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje, na verdade, é uma vista geral sobre um livro muito importante da Bíblia. Cada livro das Escrituras, ele foi escrito com um propósito especial. Ele não está ali por acaso. E o livro de Hebreus, ele tem uma mensagem belíssima. E quando você estuda toda a epístola, você consegue entender qual que era a intenção do autor da carta. Nós entendemos que foi Paulo que escreveu este livro. E neste livro, nessa epístola, há muita informação, há muita, digamos assim, esperança, alento para nós que estamos numa jornada. Esse livro ele foi escrito para cristãos de segunda geração. Como assim? Eles foram levados a Cristo por meio daqueles que andaram com o Senhor Jesus aqui no seu ministério terrestre. E essas pessoas, ao aceitarem Jesus como seu Salvador, ao abandonarem o judaísmo, o que eles entendiam? Eles entendiam que Jesus estava prestes a voltar. E então eles deixaram a lei de Moisés, passaram a seguir o ensinamento dos discípulos, o ensinamento acerca de Cristo, porém o tempo passou e Jesus não veio. E em razão dessa, digamos assim, demora na volta do Senhor, muitos deles estavam propensos a voltar para o judaísmo. E então é exatamente nesse momento que então o autor da carta envia essas exortações, essas admoestações e com uma preocupação. Se você olhar a carta toda, você vai ver uma nota tônica. E que nota é esta? Não desistam, continuem, porque agora vocês estão melhores do que antes. E quando eu pensei nesse tema para poder conversar com vocês, eu entendo que ele é pertinente a todos nós. Quantos de nós, muitas vezes, começamos uma coisa assim tão animada e a gente, no meio do processo, a gente desiste e a gente volta. Talvez eu esteja aqui falando para alguém que começou uma aula de inglês e desistiu. Alguém que começou a aprender a tocar um instrumento e parou no meio do caminho. Alguém que começou um curso universitário e no primeiro, segundo ano já desistiu. Queridos, desistir de um curso, desistir de um relacionamento, desistir de aprender uma nova língua, tem lá os seus prejuízos, mas nós entendemos que não existe um prejuízo maior quando uma pessoa desiste de seguir a Cristo. E aqui os cristãos a quem foram enviada essa carta, eles estavam prestes a cometer esse delito, esse pecado, cometer essa falha grave. E é por isso que essa carta ela chega numa boa hora, naquela ocasião, para poder ajudar aqueles crentes a continuarem mantendo o seu foco em Cristo Jesus. E eu entendo também que ela vai ajudar você, caso você se sinta em algum momento enfraquecido também na jornada rumo ao céu. Esse livro tem algumas características, hoje nós vamos fazer, digamos assim, uma vista geral sobre ele. E uma das coisas que você percebe que ele é um livro de estimativas. Como assim, pastor, estimativas? Se você analisar a palavra superior, ele aparece cerca de 13 vezes no livro. Então, sempre o autor, ele é levado a fazer comparações entre uma situação passada e uma situação presente.
E ele sempre conclui dizendo o seguinte: agora está melhor do que antes. Ele compara também o que é da terra com o que é do céu. E ele sempre conclui dizendo: o que é do céu é melhor. Ele fala de Jesus Cristo como sendo superior a anjos. Ele fala como Jesus sendo superior a Moisés, que era exatamente para Moisés que aqueles crentes queriam voltar. Ele fala de um sacerdote superior. Ele fala de uma esperança superior. E também ele fala de uma aliança superior. O falecido pastor Schwantes, ele costumava dizer que Hebreus, ele é o livro das coisas melhores. E se você fizer uma leitura, digamos assim, completa da carta, você vai perceber isso muito claro. O livro também, ele é um livro de exortação. O que é uma exortação? É um conselho, digamos assim, um puxão de orelhas, é uma, digamos assim, observação quando você está fazendo alguma coisa que não devia estar fazendo. O livro começa com uma exortação muito importante. Eu gostaria que você lesse comigo os versos 1 e 2 do primeiro capítulo. Então, olha aí, Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Então aqui a carta está dizendo o seguinte, que Deus usou muitas pessoas no passado para transmitir as suas mensagens. Só que agora, por último, ele usou o seu Filho. Jesus Cristo foi a forma, digamos assim, pessoal de nós conhecermos quem é Deus. Ele é a palavra final de Deus. Então, grava isso. Aqui, no início da carta, está dizendo que Jesus falou. Quando você vai lá para o final dela, e eu te levo agora para o capítulo 12 e o versículo 25, você percebe essa mesma fala. Observe, Hebreus 12 e o versículo 25, diz assim: tende cuidado e não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Queridos, em outras palavras, Hebreus parece estar dizendo para a gente o seguinte: Deus falou, nós temos a sua palavra, e o que estamos fazendo a respeito disso? Você percebeu quão sério e quão importante é essa característica? Tipo assim, Deus falou, tudo bem, nós temos a palavra de Deus, só que isso não é tudo. O fato de apenas Deus falar não é tudo. O que é mais importante é como que nós estamos respondendo à palavra de Deus. E no versículo 25 aqui fica muito claro uma coisa, que se aqueles lá no passado eles não escaparam, como nós iremos escapar? Como que nós teremos uma, digamos assim, uma consequência diferente daqueles que rejeitaram? É por isso que é muito importante a gente observar a palavra. E em toda a carta a gente percebe alguns detalhes importantes. No capítulo 2, por exemplo, dos versos 1 a 4, a gente não vai ler, mas aqui diz que eles se desviaram da palavra. No capítulo 3, a partir do versículo 7, até o capítulo 4, verso 13, eles duvidam da palavra de Deus. Do capítulo 5 em diante, dos versos 11 até o 6, 20, eles demoram ouvir a palavra, desprezam ouvir a palavra de Deus no capítulo 10, e no capítulo 12 eles desafiam a palavra. Então o que nós vemos aqui é que essas pessoas, elas tinham uma séria dificuldade com a voz de Deus. O Senhor falava e eles simplesmente não ouviam. Eles tinham dificuldades com a palavra de Deus. Sabe, talvez eu esteja falando com pessoas também que têm essa mesma dificuldade. Elas sabem claramente o que Deus falou, mas simplesmente elas não ouvem. E há uma diferença muito grande entre escutar e ouvir de fato. Nos evangelhos nós escutamos muitas vezes Jesus Cristo dizendo que quem tem ouvidos para ouvir,
ouça. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que muitas pessoas têm ouvido, só que elas são seletivas, elas ouvem o que elas querem ouvir. Então, queridos, mais importante do que ter 2 ouvidos para ouvir, é você ter um coração sensível à voz de Deus. E é por isso que nessa mesma carta, no capítulo 3, versos 7 e 8, Paulo diz que hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ou seja, mais do que ouvidos para ouvir, você precisa também ter um coração receptivo. E sabe, eu creio piamente que as pessoas que serão salvas, as pessoas que estarão preparadas quando Jesus voltar, são aquelas pessoas que têm ouvidos para ouvir. São aquelas pessoas que entendem a palavra e que procuram pautar e alinhar a sua vida de acordo com a palavra de Deus. E é por isso que Jesus Cristo repetiu aquelas palavras do Antigo Testamento, que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, é sinal de inteligência, de prudência, de sabedoria, quando a gente busca alinhar a nossa vida com a palavra de Deus. E eu queria perguntar a você, a sua vida está de acordo com a palavra? Ou simplesmente Deus está falando e você está agindo da forma como você bem entende? O desafio é você viver pela palavra de Deus. Esse livro também é um livro de exame. Ao estudar esse livro, você deve se fazer uma pergunta. E a pergunta é esta: em quem confiamos de fato? Na palavra de Deus ou nas coisas desse mundo, que se estremecem e que se encontram prestes a desabar? Queridos, esse livro ele foi escrito num tempo estratégico. Por que estratégico? Porque nesse tempo o templo ainda estava funcionando. Nesse tempo os animais ainda eram oferecidos como ofertas. E sabe qual que era a tentação daqueles crentes que haviam abandonado o judaísmo para seguir a Cristo? É se eles não deviam voltar para aquelas tradições que eles haviam saído. E sabe, e eles tinham oportunidade de voltar. Por que eles tinham oportunidade de voltar? Porque tudo funcionava ainda. O templo ainda estava aberto, os animais ainda eram oferecidos, todas as tradições, todas as cerimônias da lei judaica, da lei de Moisés, ainda funcionavam. Só que Deus estava abalando a ordem das coisas, pois ele desejava que o seu povo se firmasse sobre os alicerces sólidos e não queria que eles confiassem em coisas que iriam desaparecer. Nós não sabemos precisamente o tempo dessa carta, mas pouco tempo depois, no ano 70, Tito, um general romano, ele entra em Jerusalém, ele destrói aquela cidade, ela destrói aquele templo. Os judeus olhavam para aquele templo e colocavam a sua confiança no templo. E é por isso que ainda quando Jesus estava vivo, no capítulo 24 de Mateus, os discípulos chamam a atenção de Jesus para o templo. Eles dizem: Senhor, olha que coisa linda, olha que pedras, que mármore. Comentaristas dizem que naquele momento talvez o sol estivesse refletindo naquele mármore, e isso enchia o coração dos discípulos de orgulho de terem aquela baita estrutura. E o que Jesus falou para eles naquela ocasião? Você se lembra? Ele disse: não ficará aqui pedra e pedra, pedra sobre pedra, que não seja derribada. Sabe, queridos, eu quero chamar a sua atenção agora para o momento presente que nós estamos vivendo. A história, ela sempre passa por alguns momentos em que ela é dividida entre o antes e o depois. Existem alguns fatos que marcam toda a história da humanidade. A gente pode se lembrar, por exemplo, das 2 grandes guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Você já ouviu falar também da quebra das bolsas americanas em 1929? Foi algo que também marcou. A gente poderia entender também que a América, especialmente o mundo, eles vivem entre antes de 11 de setembro e depois dessa data, que foi trágica, especialmente para a nação norte-americana. E certamente o ano de 2020 ficará marcado, porque a partir daqui
mais um capítulo importante da história foi escrito. E o mundo, então, vai viver o que foi antes do coronavírus e o que foi depois. Certamente eu estou falando para pessoas que estão com saudade de um abraço, de um aperto de mão. Eu não sei quanto a você, mas eu sinto muita saudade do templo. Neste momento estamos aqui gravando esse sermão e temos 3 pessoas aqui. Os bancos estão vazios. Olhando para cada um desses bancos, eu consigo imaginar aonde cada um dos irmãos se assentam. Eu consigo ver o lugarzinho de cada um. E para mim é uma tristeza não vê-los aqui. Porque essa ordem de coisas nos impôs essas condições. É por isso que nós não sabemos o que vai ser daqui por diante. Nós só cremos que nós temos um Deus que controla a humanidade e que Ele vai cuidar de todas aquelas coisas que para a gente hoje é desconhecido. Mas eu quero te dizer que, da mesma forma que Jesus não queria que os seus discípulos colocassem a sua fé, a sua confiança em coisas que iriam desaparecer, como o templo, da mesma forma hoje o Senhor não deseja que nós coloquemos a nossa fé e a nossa confiança em bens materiais. Sabe, queridos, é lamentável, mas muitos de nós temos muitas vezes enfraquecido na fé, especialmente pelas coisas que a gente vê. Tem gente que se dedica tanto ao trabalho, tanto aos estudos, é uma dedicação tão grande em ganhar dinheiro, que eles acabam deixando Deus em segundo plano. E o Senhor está querendo dizer para nós que nós devemos colocar nossa esperança nele, que a gente precisa firmar nossa esperança naquilo que é eterno, não naquilo que vai passar. Eu quero chamar a sua atenção aqui um pouquinho em 2 Coríntios, no capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4 e o versículo 17. Nós vamos ler o 18 também. Observe o que diz. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então, Paulo aqui está dizendo que o que passamos aqui não é nem para se comparar com aquilo que a gente vai ter no céu. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: se a gente colocasse todos os desafios da terra num prato da balança e colocasse as alegrias do céu no outro prato, esse prato aqui dos problemas, ele ia ficar bem levinho, porque o que nós temos preparado para nós, segundo Paulo, é um eterno peso de glória. Você gostaria de dizer amém por isso? Louvado seja Deus. E agora no verso seguinte, que é o verso 18, olha que promessa maravilhosa e olha que desafio que a Bíblia está colocando aqui para você. Ele fala assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são o quê? São eternas. São eternas. Aqueles judeus que estavam confiando em templos, em estruturas, eles tiveram o templo destruído e tiveram que fugir. Eles foram dispersos por todo o mundo. E sabe, queridos, a preocupação do nosso Deus conosco hoje, que vivemos num tempo de muito êxito financeiro, material, enfim, a preocupação do nosso Deus é que a gente acabe colocando também a nossa confiança nessas coisas. E é por isso que essa crise, ela abalou muita coisa. Ela abalou tanto que muitas pessoas entenderam o seguinte: não adianta, a única segurança que eu tenho é Deus. O único abrigo seguro que eu tenho é aquele que me oferece o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que esse livro é um livro de exame. E esse exame é onde eu tenho colocado a minha confiança. Onde eu tenho, digamos assim, me estribado, me firmado. E oxalá que a nossa fé e que toda a nossa vista, que toda a nossa esperança esteja sendo colocada sobre o Senhor Deus. E por último, Hebreus também é um livro de expectativas. Trata-se de uma epístola voltada para o futuro. O autor é muito claro em falar sobre aquilo que está por vir. Ele fala dos heróis da fé, e esses heróis foram homens e mulheres fantásticos.
Mas eu gostaria de mostrar para você 2 versos desse capítulo maravilhoso, que é o capítulo 11 dessa carta, onde ele fala de uma característica marcante e que nós que vivemos hoje no século 21 precisamos atentar. Olha para o versículo 13, Hebreus 11 e o verso 13. Ele fala assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então aqui eles olhavam as promessas lá longe e eles entendiam o quê? Somos peregrinos e somos estrangeiros. E olha no verso 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Aqui fica muito claro que todos esses homens de Deus do passado, eles não olhavam para essa terra como o seu lugar de destino. Eles se consideravam forasteiros, estrangeiros, peregrinos sobre a terra. E a Bíblia diz que eles aspiravam uma cidade. E que cidade é essa? A cidade celestial. Nós temos 2 personagens na Bíblia que vale a pena a gente meditar neles, que é Abraão e Ló. Esses 2 homens, é bem interessante, em algum momento da sua jornada, eles saíram juntos de Ur dos Caldeus. Abraão disse assim para o seu sobrinho: Ló, não dá mais de a gente caminhar juntos, e escolha para onde você quer ir. E se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló preferiu o quê? Ló preferiu ir armando as suas tendas até chegar numa cidade. Ele queria a proteção de uma cidade. E ele escolheu a perversa Sodoma para morar. Abraão, no entanto, permaneceu na planície, habitando em tendas. Se você olhar por esse lado, quem estava mais seguro? Quem estava numa casa ou quem estava numa barraca? Mas a história conta, queridos, no livro de Gênesis, que em algum momento Ló e toda aquela cidade foram levados cativos pelos inimigos. E quem teve que livrar Ló e aquelas pessoas? Foi Abraão. Você percebe? Abraão, ele estava mais seguro nas tendas. Abraão estava mais seguro nas barracas, porque ele estava com Deus. Ló, ao passo que buscava a segurança que o mundo daquele tempo poderia lhe dar, veio se tornar uma presa fácil. Um dia ele teve que sair daquela cidade e praticamente perdeu tudo o que ele havia colocado ali. Todo o seu investimento ele havia colocado ali. Tinha virado fumaça, não virou nada. E o que veio a ser das suas 2 filhas, você se recorda da história? Se tornaram mães de 2 nações pagãs que trouxeram tantas dificuldades para o povo de Deus. Por esse exemplo, a gente percebe que não compensa escolher a segurança desse mundo, a segurança de um mundo que vai estremecer, que vai abalar, que não vai ficar nada aqui. Eu ainda quero chamar a sua atenção para Moisés. No verso 24 aqui do capítulo 11, diz que pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. E olha o que diz o verso 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Por quê? Porque contemplava o galardão. Ou seja, você está falando aqui, você está ouvindo aqui de um homem que tinha uma perspectiva de futuro. Moisés, ele poderia muito bem ter ficado no Egito e ser o faraó daquela nação. Ser o homem mais poderoso da terra. Imagina que tentação. Talvez eu estou falando para pessoas que não vão ter essa chance. Você não vai ter essa chance de ser o prefeito da sua cidade, ser o presidente da sua nação. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que nunca vai ser chefe de nada, nunca vai chegar numa posição de proeminência. Moisés, sim. E sabe o que Moisés preferiu?
Aí diz que ele preferiu sofrer com o povo de Deus. E eu te pergunto, o que fez Moisés trocar uma situação tão favorável no palácio para sofrer no deserto, conduzindo aquele povo rebelde? Só uma coisa: Moisés via o futuro. Moisés conseguia ver o que estava lá na frente. E lá na frente ele via o galardão. Lá na frente ele via a recompensa. Sabe, queridos, todos nós temos esse desafio também de viver pela fé. O desafio de colocar a nossa confiança em Deus e de saber que toda essa ordem de coisas que tem aqui vai passar. E que quando tudo isso aqui acabar, a única coisa que nós teremos é a certeza da salvação. O bem mais importante que nós temos aqui é o nosso caráter. Eu quero te levar a mais um texto da palavra de Deus. Nós estamos concluindo a mensagem, mas busca aí na sua Bíblia São Mateus capítulo 16. São Mateus capítulo 16, a partir do versículo 26. São Mateus 26, a partir do versículo 26. E olha que mensagem forte e impressionante. Aqui diz assim: pois, eu quero que você leia o verso 25 antes, por favor. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Um grande teólogo chamado A.W. Tozer, ele diz que todos nós temos que escolher um mundo. Um mundo. E aqui Jesus Cristo está colocando exatamente diante de você qual desses mundos você deseja escolher. Eu quero ler de novo. Diz assim: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. É como se ele dissesse: eu tenho dois mundos. E eu coloco esses dois diante de você. Se você escolher o primeiro, você perde o último. Se você resolver, no entanto, abrir mão deste que você está vendo, eu te dou aquele que é mais importante, que é eterno, que não passa, que é lindo, em que a felicidade realmente existe. E aí ele arremata no versículo 26, quando ele fala assim: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Um dia eu ouvi um pregador dizendo o seguinte: se tudo na sua vida aqui der errado, mas se quando Jesus voltar, você estiver salvo, então deu tudo certo. Mas o contrário também é verdade. Essa mesma parte diz que se tudo aqui na vida para você deu certo, mas se quando Jesus voltar, você não estiver salvo, então deu tudo errado. Queridos, eu desafio você a também ter uma visão de futuro acerca desse mundo, acerca das Escrituras, e que da mesma forma que esses homens puderam, pela fé, alcançar essas promessas, que nós também possamos alcançar. Esse é o livro de Hebreus, e nós iremos estudá-lo aqui a cada vez que abrirmos a palavra daqui por diante, e eu espero que ele traga para você muitas lições importantes, especialmente lições daquilo que é mais importante, daquilo que realmente importa, que é colocar a nossa vida nas mãos de Deus, que é pautar a nossa vida pela palavra de Deus, que é viver aqui pela fé, na certeza de que aquele que há de vir virá e não tardará. Mas ele diz ainda nessa epístola: o meu justo viverá pela fé. Que Deus o abençoe e que você possa continuar e que você possa perseverar, para que naquele grande dia você possa alcançar a promessa da salvação, da vida eterna em Cristo Jesus. Eu quero orar por você agora. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado porque a Tua palavra é estratégica. E nos momentos em que nós estamos mais precisando de uma luz, de uma direção, ela é como uma bússola que nos mostra o caminho que a gente deve seguir. Muito obrigado, Senhor Deus, especialmente pelo livro de Hebreus. Muito obrigado pela motivação, pelo alento e pela esperança que o Senhor nos dá nessa carta, para que a gente continue, para que a gente persevere, e especialmente para que nós possamos, pela fé,
contemplar tudo aquilo que vai ser no futuro. Nos ajuda a viver pela fé, Senhor Deus. Toma, Senhor Deus, as nossas mãos. Abençoe aqueles que estão desanimados. Anima-os, Senhor Deus, na certeza da salvação em Cristo Jesus. É a oração que te fazemos em seu nome. Amém.